Bem-vindos ao canal em até 10 minutos. No vídeo de hoje vamos contar a história de um dos atores mais famosos e talentosos de todos os tempos, Leonardo DiCaprio. Conhecido por sua versatilidade, principalmente em filmes biográficos e históricos, ele traz uma qualidade na atuação poucas vezes vista. Ele é um dos casos raros que consegue equilibrar talento com uma popularidade enorme, que o faz ser um dos atores mais cobiçados de Hollywood. Além disso, ele é vencedor do Oscar e tem uma lista extensa de filmes importantes e prêmios mundo afora. Vamos contar sua história de vida e algumas curiosidades pouco conhecidas sobre ele. Por favor, se inscreva no canal e assista aos nossos conteúdos para trazermos mais vídeos. Leonardo nasceu no berço do cinema americano no século XX, em Los Angeles, na Califórnia. Seu pai, chamado George DiCaprio, conheceu sua mãe Irmeline em época de faculdade e ficaram juntos até Leonardo ter aproximadamente 1 ano de idade quando se separaram. DiCaprio foi criado principalmente por sua mãe, uma secretária jurídica nascida na Alemanha. Apesar do divórcio precoce, DiCaprio permaneceu próximo de seu pai, um artista e distribuidor de quadrinhos. Ao contrário de muitas estrelas do cinema americano, Leonardo teve uma infância pobre e bem difícil. Durante uma entrevista ao Los Angeles Times, DiCaprio comparou o bairro em que nasceu ao de Taxi Driver de Scorsese, onde era cercado de crime e violência. Com apenas 4 anos de idade, DiCaprio costumava testemunhar pessoas usando drogas pesadas em um beco próximo de sua casa e ainda por cima havia uma grande rede de prostituição na esquina de sua rua. Segundo relatos, ele não gostava muito de estudar e depois de ter apanhado na escola com 16 anos, DiCaprio abandonou o ensino médio e só foi conseguir seu diploma anos mais tarde. Leonardo começou a aparecer em comerciais de TV ainda criança, durante a década de 80, embora não tenha tido muito sucesso. Durante esses anos, ele teve bastante dificuldade em conseguir um agente e só conseguiu isso anos mais tarde. Uma pessoa até recomendou que DiCaprio mudasse seu nome para Lenny Williams para melhorar seu apelo, dizendo que seu nome de nascimento era muito étnico. DiCaprio considerou parar de atuar depois de não conseguir encontrar trabalho, mas seu pai o encorajou a continuar. No início da década de 90, o ator em ascensão começou a trabalhar regularmente na televisão, com participações especiais em programas como The New Lassie e Roseanne. Ele também conseguiu um papel na comédia dramática Parenthood, inspirada no filme homônimo de 89, com DiCaprio no papel originado por Joaquin Phoenix. A série teve vida curta, mas DiCaprio foi indicado ao Young Artist Award como o melhor jovem ator. Essa indicação foi o que ele precisava para trazer visibilidade no mercado. Então, no ano seguinte, ele conseguiu uma oportunidade para participar do filme Criaturas 3. A obra é considerada péssima e um dos piores filmes já feitos, mas acabou sendo importante para ele porque, além de lhe dar experiência, abriu ainda mais as portas para outros filmes. Em 92, ele fez uma rápida participação no filme Era Venenosa e foi escolhido por Robert De Niro entre 400 pessoas para fazer também uma curta participação no filme A Vida Deste Rapaz, onde conseguiu uma série de elogios por sua qualidade na atuação. Sua evolução foi muito rápida. Já no ano seguinte, em 93, ele interpretou o irmão com deficiência intelectual do personagem de Johnny Depp no filme Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador. O filme foi extremamente bem recebido, com as ações de Johnny Depp e DiCaprio sendo aclamadas pela crítica. Aos 19 anos, DiCaprio recebeu suas primeiras indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro, tornando o 7º ator mais jovem indicado ao prêmio. DiCaprio impressionou tanto os críticos e especialistas da indústria que o diretor Martin Scorsese achou difícil acreditar que ele não tivesse a deficiência. Surgia ali então o interesse do diretor na atuação de Leonardo. Na sequência, ele já engatou mais 3 projetos, que eram menores, mas que ao mesmo tempo lhe davam bastante destaque. Eram eles Diário de Adolescente, Rápido e Mortal e Eclipse de uma Paixão, todos de 95. Ele ampliou seu público recebendo o status de galã depois de uma releitura moderna de Romeu e Julieta de Shakespeare, em 96. Em 97, DiCaprio alcançou o estrelato internacional com o lançamento do épico e famosíssimo Titanic, de James Cameron. No filme, ele interpreta Jack, um artista pobre que se apaixona pela rica e bela Rose. O casal enfrenta perigo não apenas do noivo de Rose, mas do próprio navio depois que ele atinge um iceberg. Com um orçamento de produção que ultrapassou os 200 milhões, foi o filme mais caro já feito na época. Em contrapartida, o retorno foi absurdo. Até o momento, Titanic já arrecadou 2,2 bilhões de dólares de bilheteria, brigando com Avatar Caminho das Águas pelo 3º lugar entre os maiores da história. Apesar de ainda jovem, nesse momento Leonardo já era uma estrela mundial do cinema e desde então figurou entre os mais bem pagos e procurados de Hollywood. Para fechar a década, ele ainda trabalhou em O Homem da Máscara de Ferro e Celebridades de Woody Allen. Ele conseguiu um público feminino muito grande e era figura constante em revistas de adolescentes. Inclusive foi incluído na lista dos 50 pessoas mais bonitas pela revista People nessa época. No início da década de 2000 ele já estava extremamente famoso e estrelou A Praia, um filme sombrio sobre a busca do paraíso por um jovem mochileiro. 2 anos depois, ele iniciou sua enorme parceria com Martin Scorsese em Gangues de Nova York. Naquele ano ele também estrelou ao lado de Tom Hanks o vigarista da vida real Frank Abagnale Jr. no filme de Steven Spielberg Prenda-me se for capaz, que foi um enorme sucesso, tanto de crítica quanto de público, arrecadando mais de 350 milhões de dólares.
Esse tipo de filme biográfico se tornou marca registrada na carreira dele, sempre executado com muita maestria nas atuações. DiCaprio trabalhou mais uma vez com o diretor Martin Scorsese em O Aviador, de 2004, assumindo o desafio de interpretar um dos empresários mais famosos da América, o excêntrico e recluso Howard Hughes. Ele recebeu muitos elogios da crítica pela atuação, ganhando seu primeiro Globo de Ouro e mais uma vez recebendo uma indicação ao Oscar, dessa vez como ator principal. Ele voltou com Scorsese logo em 2006 com o excelente Os Infiltrados, obra que ganhou o Oscar de melhor filme. No mesmo ano ele recebeu outra indicação de melhor ator, dessa vez por Diamante de Sangue, outro filme ótimo. Até o final da década ele ainda apareceu em Rede de Mentiras ao lado de Russell Crowe e Foi Apenas um Sonho, repetindo a parceria de Titanic com sua grande amiga pessoal Kate Winslet. Na década de 2010 ele trabalhou muito em filmes de altíssimo nível. Em outro filme de Scorsese chamado Ilha do Medo, DiCaprio retratou um atormentado marechal dos Estados Unidos enviado a um hospital de criminosos para investigar o desaparecimento de um presidiário. O filme, que contém uma das maiores reviravoltas do cinema, foi muito bem recebido pela crítica e fez mais de 300 milhões de dólares no cinema. Em A Origem de 2010, um thriller de ficção científica dirigido por Christopher Nolan sobre pessoas que usam tecnologia futurística para invadir o sonho de outras pessoas, DiCaprio teve uma porcentagem dos lucros no filme. Como a obra teve quase 900 milhões de dólares de bilheteria, acabou lhe rendendo um faturamento de 50 milhões, seu maior salário para atuação até o momento. Seguindo a década de maneira impecável, ele fez J. Edgar de Clint Eastwood de 2011 e em 2012 sua primeira colaboração de Tarantino em Django Livre, o ótimo filme que até hoje é lembrado como um dos melhores de Tarantino. Ele teve um papel muito marcante de Leonardo, principalmente na cena em que ele corta a mão de verdade e segue filmando como se nada tivesse acontecido. Em 2013 ele apareceu em Um Grande Gatsby e na incrível obra de Scorsese chamada Lobo de Wall Street, em que praticamente todo mundo apostou que ele ganharia enfim o Oscar depois de 3 indicações sem levar o troféu para casa, mas acabou não acontecendo. O filme foi um enorme sucesso, com um show de Leonardo interpretando o banqueiro de investimentos Jordan Belfort, que ganhou notoriedade por fraudar clientes na década de 90. Ele finalmente ganhou o Oscar em 2015 por seu trabalho no filme de Alejandro González Iñárritu, O Regresso, em que ele evidencia um caçador de peles em busca de vingança depois que seus companheiros matam seu filho e o deixam como morto após um ataque de um urso. O filme está em uma seleta lista das obras com mais de 12 indicações ao Oscar, vencendo 3 deles. Depois desse filme, Leonardo investiu em outras frentes e só foi voltar à telona 4 anos mais tarde, com outro filme de Tarantino chamado Era Uma Vez em Hollywood, ao lado de grande elenco com Brad Pitt e Margot Robbie. De todas as biografias que fizemos, tenho certeza que essa é a década mais difícil de encontrar o melhor filme. Na minha opinião, J. Edgar e O Grande Gatsby ficam um pouco abaixo dos outros, mas falando do restante, é um nível muito alto para escolher o melhor. Comente abaixo qual é o seu filme preferido de Leonardo DiCaprio na década de 2010. Nos anos 2020 ele só apareceu em 2 obras. Em 2021 ele fez a sátira política Não Olhe Pra Cima, que não é muito lembrada, e em 2023 DiCaprio e Scorsese colaboraram novamente em Assassinos da Lua das Flores, lançado em outubro de 23. O filme vale muito a pena ser visto, porque é um show de interpretação de Leonardo, De Niro e Lily Gladstone, que devem figurar na lista de indicações no final do ano. A origem do nome Leonardo DiCaprio é muito interessante, pois seu nome é uma homenagem ao famoso gênio Leonardo da Vinci. Durante uma viagem à Itália, sua mãe sentiu o bebê chutar pela primeira vez enquanto olhava para a pintura de Da Vinci no Museu Uffizi, em Florença, o que levou a batizá-lo com esse nome. Todos nós conhecemos Leonardo como um dos maiores atores de todos os tempos, mas nem sempre foi assim. Na verdade, ele já recebeu o prêmio Framboesa de Ouro de pior ator em 2001 após seu papel em A Praia, filme que recebeu inúmeras críticas negativas. Aqui vai uma grande polêmica sobre ele. Atualmente com 48 anos, ele não parece incomodado com a diferença de idade que compartilha com as namoradas. Atualmente ele está namorando Vitória Serete, de 25 anos, há pouco tempo, mas esta não é a primeira vez que ele namora uma mulher muito mais jovem. Ele também namorou Camila Morrone, Nina Abidal, Bar Rafael, Gisele Bündchen, entre outros modelos, totalizando 8. O fato curioso é que nenhuma delas tinha mais de 25 anos durante o namoro. Algumas inclusive com o relacionamento terminando pouco tempo antes delas completarem 26 anos. Pouca gente sabe, mas desde os primeiros anos em Hollywood, Leonardo DiCaprio é conhecido por ser um ávido fumante. O ator já interpretou vários personagens que fumam e trouxe o hábito para fora das telas. DiCaprio até tentou parar em 2013, mas acabou desistindo. Hoje ele trocou seus tradicionais cigarros pelos famosos cigarros eletrônicos. Em junho de 2005, durante as filmagens de Os Infiltrados, DiCaprio estava saindo de uma festa quando as coisas deram terrivelmente errado. Segundo seu assessor, uma mulher chamada Aretha Wilson apareceu do nada e o atacou com uma garrafa. Como resultado, ele teve que levar 17 pontos no rosto e seu olho também ficou bastante machucado. Não bastasse isso, a motivação para o que aconteceu é realmente bizarra. Segundo a polícia, Aretha Wilson alegou que atacou DiCaprio porque o confundiu com seu ex-namorado. O caso foi a tribunal e eles fizeram um acordo. Ela se declarou culpada e pegou 2 anos de prisão. Leonardo está entre os atores com maiores bilheterias da história do cinema. Seus filmes já arrecadaram mais de 7,5 bilhões de dólares.
Isso rendeu a ele um patrimônio estimado em mais de 300 milhões. Ele já apareceu 8 vezes na lista dos atores mais bem pagos do cinema, já foi indicado a mais de 260 prêmios, recebendo mais de 100. Entre os mais famosos, o Oscar de Melhor Ator em 2015, 2 Critics' Choice Awards, 3 Globos de Ouro e um SEG. Ele possui atualmente 62 milhões de seguidores no Instagram. Obrigado por assistir ao vídeo, se inscreva no canal e assista nossos outros conteúdos. Um grande abraço.